Este é o 21º vídeo. Quero falar em Eclesiastes capítulo 10, verso 1 e 2. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice, insensatez, pode fazer o conhecimento a respeito do Senhor perder todo o seu valor. Perceba isso. As moscas mortas, falando daqueles insetos, que ao morrer ele exala um mau cheiro, parece que em alguns lugares é chamado de fede, alguma coisa assim. Mas, em vários países tem algum tipo de inseto que ao morrer exala um mau cheiro. Aqui o autor usou mosca como um exemplo, um tipo de mosca. Muito bem. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, aquele que conhece ao Senhor, o sábio que conhece ao Senhor. Mas o coração do insensato para o mal e aquilo que é injusto, percebeu? Aquele que permitiu que a unção fosse corrompida. Ele se tornou insensato e perdeu a unção. E aí ele se tornou trevas. Lembra-se? Se nós andamos na luz como o Senhor está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Nós permanecemos em inteira comunhão, se permanecemos na luz. Ora, você não coloca a luz debaixo da cama ou debaixo de um vaso, não. Se coloca onde? No velador, o lustre, Jesus falou sobre isso. Se você for trevas, ou como densas trevas são. Entende? Então aquele que corrompeu se tornou trevas. Ele deixou de ser luz no Senhor. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 a 3, você vai ver lá falando a respeito de Eli, um sacerdote, que era também juiz naquela época. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram ímpios, não conheciam ao Senhor. E Eli fez vistas grossas do mal que eles faziam. Percebeu? Porque eles deixou os seus filhos como sacerdote, embora eles eram impuros, não conheciam ao Senhor. Então o Senhor levantou Samuel. E Samuel foi... Você lê lá nos 3 primeiros capítulos que você vai entender a história. Eu não tenho tempo para falar detalhes aqui. Então você vai ver que por causa da corrupção de Eli, ele mandou um profeta para mandar uma profecia contra ele e a sua casa do que iria acontecer. E no capítulo 3, então, você vai ler algo muito interessante. Verso 1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito, eram muito raras. Por quê? Porque onde há corrupção, a palavra do Senhor deixa de existir. Onde há incredulidade, o Espírito de Deus não atua. Por falta de profetas, por falta de profecia, a nação se corrompe. Percebe isso? E não havia por causa de Eli e seus filhos que se tornaram impuros. Então, Samuel passou a ser visitado pelo Senhor, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Então, o Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli e foi lá ter com Eli. Senhor, você me chamou, estou aqui. Eu não te chamei, menino, vai dormir. E isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez, Eli se lembrou do tempo que ele ouvia a voz do Senhor, antes de se corromper. Aí ele falou, bom, quando você ouvir na próxima vez, você vai falar, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então, quando o Senhor novamente chamou Samuel, Samuel, foi isso que Samuel disse. E o Senhor passou a falar com Samuel, se manifestou. E então ele começou a ouvir ao Senhor. Percebe isso? E nenhuma das palavras que Deus disse a Samuel ele deixou cair por terra.
Ou seja, ele levou muito, muito a sério cada palavra. Ele levou tão a sério que ele fundou uma escola de profetas, onde o conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, se multiplicou. Já não era rara, se multiplicou. Assim como também as visões. Percebe isso? Lembra de Isaías 6, 9 e 10. A cegueira, né, eles vão ouvir, mas vão se tornar cego interior, né, e surdo interiormente. Aqui não, eles vão passar a ouvir a palavra de Deus e a ver, a ter visões que Deus vai dar para aqueles que são fiéis. Percebe isso? Muito bem. Agora, eu quero ir mais para frente, porque lá pelo capítulo 9 de 1 Samuel, o povo pede um rei. E as escrituras, prevendo que isso iria acontecer, Moisés deixou escrito no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, que é também chamado de Torá. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, do verso 14 em diante. E as características quais são? O rei deveria ser ungido, escolhido pelo Senhor. Primeira característica. Ele não devia possuir muitas mulheres, porque elas poderiam corromper o seu coração. Lembra-se que foi isso que aconteceu com Salomão. Ele não deveria se ensoberbecer diante dos seus irmãos. Foi isso que aconteceu com Saul. Eu quero falar um pouco de Saul, que foi o primeiro rei. Você vai ver que logo depois, no primeiro ano que Saul já estava reinando, lá no capítulo 13, havia uma guerra contra os filisteus. E o exército de Israel era muito pequeno, muito pequeno. E Samuel demorava para chegar no tempo determinado para fazer o sacrifício. E os homens começaram a desertar. E Saul ficou preocupado, ele mesmo foi e fez o sacrifício. Não devia fazer. Ele devia meditar no livro da lei, dia e noite. Porque lá em Deuteronômio 17, 14 em diante, diz que o rei deveria ter uma cópia da Torá, para nela meditar de dia e de noite, para aprender o temor do Senhor. E ele não fez isso. Por quê? Porque ele fez o sacrifício, coisa que ele não podia fazer. Quando Samuel chegou, ele ficou escandalizado. Que fizeste? Que loucura fizeste? E aí Saul tentou explicar, se não chegava, eu peguei e fiz. Olha o que Samuel vai dizer. Agiste como um insensato. Vê? Corrompeu a unção. Tu não obedecesses à ordem do Senhor teu Deus, que teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor lhe havia determinado. E você vai ver que Saul continua tropeçando. Você vai ver que no capítulo 14 ele fez um voto imprudente que quase custou a vida do seu próprio filho Jonatas. No capítulo 15, você vai ver que Samuel traz uma ordem para ele acabar com os amalequitas. Ele não obedece à ordem, ele simplesmente obedece à parte que lhe interessa. Entendeu isso? E o Senhor fica indignado com isso e me arrependi de ter posto Saul na realeza. E aí o que vai acontecer? Deus tira o reinado de Saul, manda Samuel ungir Davi, e o Espírito de Deus vem sobre Davi, mas o Espírito de Deus sai da vida de Saul, e Saul nem dá conta. Então o espírito mau passa a atormentar Saul. Por que eu estou falando isso? Porque no Novo Testamento também tem orientações específicas para se ungir, ou melhor, para se colocar alguém como líder dentro da igreja. Está lá 1 Timóteo capítulo 3. Também está na carta a Tito, no capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns trechos da 1 Timóteo 3, verso 2. É fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível. Veja o primeiro item.
tem que ser irrepreensível, senão não pode ser bispo. Bispo aqui é o mesmo que pastor. E aqui no capítulo 3, ele vai falar que os diáconos têm as mesmas características, você vai ver. Verso 6. Ele não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ou seja, alguém com poucos anos de conhecimento do Senhor, ele não é apto. Percebe? Ele tem que ter profundidade no Senhor. A não ser que ele tenha profundidade desde o início, e isso é muito raro nos dias de hoje. Pelo menos eu não tenho visto. 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. O diabo coloca armadilhas, e se você é um neófito, é uma criança, você não cresceu no amor. E aí você pode se ressentir de uma ofensa. Percebeu? E aí você se torna prisioneiro na armadilha do diabo. Foi o que aconteceu comigo. E eu já tinha mais de 4 anos. Eu era um obreiro e eu recebi uma ofensa e caí na armadilha do diabo. Eu fiquei muitos anos na prisão. Perceba isso. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem também dominados pelo amor ao dinheiro. Está repetindo parte do que ele falou aqui a respeito dos bispos. Devem permanecer no ministério. Opa, aqui está errado. Estou lendo a Bíblia King James, eles aqui publicaram ministério, mas é mistério original, tá? Por isso que é bom você ter sempre mais umas 3 bíblias diferentes na mão. Então, eles devem permanecer no mistério, né, da fé, com uma consciência pura. Bom, mistério no grego é musterion, de moeu, que é iniciar nos mistérios. A versão de Strong aqui diz assim: portanto, um segredo conhecido apenas pelos iniciados, algo escondido que requer revelação especial. No Novo Testamento, a palavra denota algo que as pessoas jamais poderiam saber por seu próprio conhecimento e que exige uma revelação da parte de Deus. Os pensamentos, dispensações e planos secretos de Deus continuam escondidos da humanidade não regenerada. Só aqueles que têm intimidade com o Senhor, que o Senhor revela os segredos da sua aliança, como está lá no Salmo 25:14 de Davi. Ok? Então, ele deve manter, veja, guardar, permanecer nos mistérios de Deus, que são segredos que Deus vai dar, são segredos do reino de Deus. Como Jesus falou lá em Mateus 13, a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas aos de fora não, é só por parábolas. E manter com uma consciência pura. Se uma pessoa corromper a sua consciência, ela vai ser cauterizada, endurecida e perder a sensibilidade do Senhor. Então, quando o Senhor vem visitar, a pessoa não percebe. O Senhor está batendo na porta e a pessoa não ouve, ela se tornou endurecida, insensível. Lembra de Isaías 6, 9 e 10. Muito bem. Deve também, antes de tudo, passar por experiência. Entende? Pelas experiências é que a gente vai crescer e ter a palavra mais sólida, né? O alimento sólido da palavra de Deus. É ela que nos vai dar crescimento até ser maduros. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. Perceba isso? Eu estou falando isso porque a maioria dos pastores que eu conheci não eram irrepreensíveis, pelo contrário. Eles não tinham muito conhecimento da palavra, eles não conheciam os mistérios do reino de Deus. E olha que eu conheci pessoas que estavam há 30, 40 e até 50 anos no ministério, como pastor, e não conhecem a Deus. Por quê? Foram corrompidos lá atrás, como aconteceu com Saul e Eli. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.